Boa noite, graça e a paz do Senhor sobre a sua vida, que essa noite seja uma noite de bênção aí na sua casa, que o lugar onde você está me ouvindo seja inundado pela presença do Senhor. Quero convidar a você agora neste momento, pegar este link e compartilhar com todo membro da sua célula. Você que é líder, compartilhe com todos os membros da sua célula, porque essa palavra vai falar diretamente com você que é líder, mas também vai abençoar a sua célula. Então pega aí, rapidinho, compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você pode, além da sua célula, para que ela possa também ser abençoada. Queremos nessa noite também te lembrar que nesse final de semana teremos uma programação fantástica, que você que é jovem, com menos de 100 anos, está convidado a participar do Awake. Estamos voltando com a programação da juventude forte, poderosa, presencial. Então você não pode ficar fora dessa programação. Envie o seu filho. Se você quer ser abençoado, ter um sábado abençoado, venha também. Certamente o Awake vai trazer uma palavra de bênção para a sua vida também. Amém? Então vamos lá. Nós queremos lembrar que no próximo final de semana nós teremos também a Marcha do Amor. Então não deixe de, durante essa semana, estar compartilhando com a sua célula, aquelas pessoas que ainda não compraram o alimento, ainda não contribuíram, para que ela possa fazermos força juntos para alcançar a nossa meta. Então na próxima semana, Marcha do Amor. Amém? Então vamos lá, nós queremos trazer uma palavra de Deus para mim e para você, para que Deus possa, assim como Ele falou no meu coração, Ele falar também no seu coração. E o tema dessa noite é líderes intoxicados. Isso mesmo, líderes intoxicados. A palavra intoxicar significa envenenar-se ou causar envenenamento pela absorção de substâncias tóxicas. Ou seja, é quando você aceita, quando você ingere, quando você toma alguma coisa que é tóxica. Um corpo intoxicado é um ambiente perfeito para o surgimento de diversos tipos de complicações e doenças e enfermidades. Então, quando o corpo está intoxicado, ele propicia o corpo de gerar complicações, agravamento, paralisia e algumas doenças na nossa vida. Quais são alguns sintomas de alguém que está intoxicado? Estou trabalhando dentro da área da saúde por enquanto, tá bom? Dentro da área da saúde, coloca intoxicação, é quando você começa a ter os sintomas, problemas de memória e concentração, dificuldade de concentração e memória, excesso de fadiga e falta de energia, dores de cabeça, irritabilidade, ansiedade, apatia, tudo isso são sintomas de pessoas intoxicadas, tá? Herpes, infecções generalizadas, edemas, e aí me permita usar da saúde, se eu usar alguma linguagem fora do contexto, vai perdoando o pastor, alterações na unha, nos cabelos, excesso de peso, dificuldade de perdê-lo, também é um dos sintomas de intoxicação, né? Vai perdendo dificuldade de perder peso, alterações no sono, espasmos musculares, pele ressecada, tudo isso são sintomas de pessoas que estão intoxicadas. Por mais que um corpo conte com o seu próprio sistema essa intoxicação, é muito importante estarmos atentos a esse tipo de sinalização, ou seja, se algum desses sintomas você tem notado que está em você, talvez alguma coisa está intoxicando o seu corpo. E aí eu estava pesquisando, quando eu estava preparando esse sermão, que existem pessoas que são intoxicadas sem ela ter noção, ou seja, ela está adquirindo, ela está absorvendo, está tomando, ingerindo alguma coisa que ela ainda não sabe que pode intoxicar ela. Eu durante muito tempo, eu tenho intolerância à lactosa e eu não sabia, durante muito tempo eu tinha alguns desses sintomas sem saber o que me causava. Então esteja atento na sua saúde aí, se algum desses sintomas que eu citei, você tem ele muito frequente na sua vida, você vai estar buscando aí a condição de saber o que isso está acontecendo. Uma coisa que é muito importante, que diante de todo o quadro de intoxicação, é muito importante que você busque um especialista para que você possa se desintoxicar. Ou seja, não dá para ficar tomando só chazinho, né, aquela receita caseira, não. Busque um especialista, um profissional da área, para que você possa fazer isso. Existem testes que você vai fazer para você saber se você tem alergia, algum tipo de situação que possa gerar isso na sua vida. Então, tudo isso são alertas na área da saúde que cabe para mim e cabe para você na sua casa, com relação
aos seus filhinhos, né, ao maridão, à esposa. Fique atento a esses sintomas. Mas assim como na área da saúde, nós no mundo espiritual também precisamos nos cuidar para não permitir que a nossa liderança não fique intoxicadas espiritualmente. É preciso buscar um especialista. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, dar para você alguns sintomas espirituais do que diz respeito à nossa condição de sermos intoxicados, né? Mas quando nós vemos aqui falando que nós temos que buscar um especialista, existem dois especialistas, me permite usar dois aqui como exemplo, porque um complementa o outro. Um é a palavra do Senhor, ou seja, eu vou projetar a minha vida, porque a palavra de Deus diz para mim, para que eu possa buscar me libertar ou me curar dessa condição. E através desta palavra temos o segundo especialista, que é o Espírito Santo, que vai trazer a nossa memória, vai trazer ao nosso conhecimento, através dessa revelação que a palavra de Deus tem para mim e para você, esse tratamento ou identificar esses sintomas em mim e em você, para que nós não possamos ser líderes intoxicados. Meus amados, Daniel é um exemplo disso, de uma pessoa, de um líder que decidiu não se contaminar, decidiu não aceitar ser intoxicado pelas coisas do mundo, no contexto de Daniel, com aquelas comidas que eram consagradas a deuses da Babilônia. E olha o que o texto diz para nós, Daniel capítulo 1, versículo 8, é o texto base depois dessa introdução que eu acabei de falar, que diz o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida, com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais: permita-me se abster desta comida. O primeiro ponto que é muito importante aqui para mim e para você dentro desse texto, meus amados, é que Daniel decidiu. É uma escolha, ou seja, talvez você esteja se escorando, me permita usar essa expressão, né, se justificando na pandemia, talvez você esteja se justificando na distância das pessoas, talvez você esteja se justificando na falta de emprego, talvez você esteja se justificando em tantas outras coisas. Lembra, meus amados, que a história conta que Daniel foi levado como escravo. Ele foi arrancado da sua família, ele foi arrancado da sua terra e levado por uma terra distante, foi levado por uma outra nação, uma outra cultura. Mas mesmo diante dessa aparente dificuldade, dessa aparente de pandemia que ele estava vivendo, naquele contexto dele ali, Daniel decide se posicionar. Ou seja, Daniel podia falar assim: sabe uma coisa, já que me tiraram da minha casa, já que me deixaram longe dos meus pais, eu vou enfiar o pé na jaca, me permito usar essa expressão, e eu vou comer tudo isso mesmo. Mas não, Daniel tinha consciência de quem era Deus. Daniel sabia para quem ele servia, a quem ele servia. Então Daniel se posiciona. Então a primeira coisa que eu quero te convidar nessa noite, a se posicionar. Não aceite, meu irmão, a posição que você está vivendo. Não aceite a aparente apatia espiritual, a aparente frieza espiritual. Decida nessa noite, meu líder, meu irmão em Cristo Jesus, a se posicionar. O texto diz que, contudo, diante de tudo que ele estava vivendo, decidiu não tornar-se impuro. Então tome uma posição nessa noite, tome uma posição neste mês. Estamos aí falando para você, anunciando uma série de sermão que vai começar agora já, daqui a 2 semanas, o impacto da santidade. Decida ser santo, fale: Senhor, eu vou entrar nessa série de cabeça, eu vou pegar todos os segredos, todos os detalhes, todos os passos e vou aplicar na minha vida, para que eu não seja um líder intoxicado, um líder que está contaminado. Então o primeiro ponto, meu irmão, que eu quero que você entenda nessa noite, para que você como líder não seja um líder intoxicado, para que você que é um membro, você que é uma ovelha, você que é um filho, não aceite essa posição de intoxicação. Você precisa se posicionar. E aí, vamos dar os primeiros passos? Então vamos lá, eu quero trabalhar com você agora quais são as formas, o que pode levar você a se intoxicar.
A primeira coisa que pode levar você a se intoxicar, meus amados, é a incredulidade. Uma das formas espirituais de sermos intoxicados é a incredulidade. Olha o que Deus diz para nós no texto de Mateus, capítulo 13, versículo 58. E não realizou milagres ali, falando a respeito de Jesus, por causa da incredulidade deles. Mateus diz, meus amados, quando Jesus volta para a sua terra natal, ele tenta ali realizar os milagres que ele já estava acontecendo. O texto não diz que Jesus começa ali, não. É a partir dali que Deus começa a curar, a libertar. Jesus começa agora a multiplicar. E quando Jesus volta para a sua casa, o texto nos mostra que por conta da incredulidade daquele povo, Jesus foi impedido. Ele não realizou milagres ali, porque eles estavam incrédulos. Então nós não podemos parar de crer nas coisas espirituais. Deus continua, meus amados, sendo o Todo-Poderoso nos céus e na terra. Não podemos, meus amados, permitir que essa circunstância que nós estamos vivendo, não podemos aceitar os sentimentos que são tragos aos nossos corações a respeito do que Deus pode fazer. Muitas vezes estamos sendo intoxicados, meus amados, porque perdemos essa confiança em Deus. Em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a sua vida: o seu Deus não mudou. Eu amei essa frase quando eu ouvi ela há um ano atrás. A pandemia não afetou o seu Deus. Você está me entendendo isso? Então, em nome de Jesus, eu não sei o que você está passando, mas de uma coisa eu sei: Deus continua. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, Ele fala para os seus discípulos: me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Deus não mudou, meus amados, Ele continua tendo todo o poder lá nos céus, assim como Ele continua tendo o poder aqui na terra, assim como Ele continua tendo poder na sua vida, assim como Ele continua tendo poder na sua casa. Deus continua o mesmo. A pandemia não é maior que o nosso Deus. Nós cantamos uma canção que diz, meus amados, que nada pode parar a igreja. E esta é uma força que nós temos que entender, que ela vem do Senhor. A igreja não para, meus amados, não é porque nós abrimos as portas. A igreja não para, não é porque nós voltamos aos cultos presenciais. A igreja não para, meus amados, não é porque nós estamos alcançando, sabe-se lá quantos estados, a que país nós estamos alcançando, não. A igreja não para, porque o dono desta igreja é o Senhor Jesus. Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono da sua família, Ele é o dono dessa igreja. Então nada pode parar essa igreja, porque à sua frente vai o general, o Rei dos Reis, aquele que vive e reina para todos sempre. Você não foi chamado para ficar parado, mas você foi chamado, meus amados, para ganhar e cuidar de vidas. Você não foi simplesmente escolhido por qualquer um, não. Você foi escolhido pelo próprio Deus. Creia nisso. Você é um líder. Você foi escolhido, selecionado por Deus para cuidar, para pastorear, para estar ganhando vidas. Não duvide do seu ministério. Continue crendo que a célula que Deus te deu é a melhor célula, e você vai fazer o melhor serviço para o reino de Deus. Segunda coisa que pode levar você a se intoxicar, meus amados, é um alimento errado. Outra forma de intoxicação espiritual, que precisamos estar atentos, está em Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz: respondeu Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Precisamos estar atentos, meus amados, com relação ao que a Bíblia diz para nós. Precisamos estar atentos naquilo que nós ouvimos nos sermãos. Precisamos estar atentos naquilo que nós lemos quando nós estamos lendo a Bíblia. Precisamos estar atentos naquilo que Deus está fazendo ao nosso redor, vendo o que Deus está fazendo. Como eu disse no culto do avivamento desse sábado, tem muita fake news espirituais. Muitas fake news sendo colocado aí fora, meus amados, nas redes sociais, palavras proféticas. Cuidado, cuidado aonde você está se alimentando. A Bíblia tem para nós palavras de vida eterna. Meus amados, Deus te colocou para você ficar dentro de um rebanho, e esse rebanho chama-se Família Betel.
Aqui você tem pastores que te amam. Aqui você tem líderes que cuidam de você. Pastor, meu líder não está cuidando. Ore por ele para que Deus o abençoe. Porque talvez ele precisa, meus amados, do seu apoio. Talvez ele precisa do seu telefonema. Possivelmente. E você não vai perder se você estiver orando pela sua liderança. Mas de uma coisa nós sabemos, meus amados, Deus, Ele continua nos dando o melhor alimento dentro do nosso contexto familiar, a família Betel. Precisamos de alimentos nutritivos. E já falamos em muitas outras vezes, meus amados, cuidado com o tipo de pregação que você está ouvindo. Eu não sou contra você ouvir outras pregações, mas saiba como você vai filtrar isso. Eu costumo usar esse exemplo quando você for ouvir outras pregações. Há uma diferença de você comer carne bovina e peixe. Quando você come uma carne bovina, você corta um pedaço, você joga na boca, mastiga e engole. Por quê? Porque você sabe que ali não tem nada que vá te atrapalhar. Mas quando você vai comer um peixe, você não pode cortar um peixe, jogar na boca, mastigar e engolir. Por quê? Porque existe espinha que pode atravessar e fazer você ficar engasgado. Então, quando você for comer aqui na Betel, você está comendo carne, como diz o nosso pastor, uma bela picanha, sabe, com aquela camadazinha de gordura que você pode comer, se esbaldar, deixar até a gordurazinha descer aqui. Mas quando você for comer um peixe, que são outras pregações, cuidado, selecione, tire aquilo que você sabe que está fora dos nossos padrões, para que você seja abençoado. Meu querido líder, isso não é ciúmes. Ah, pastor, se eu tenho ciúme da gente ouvir outras pregações, não. O nome disso é zelo, é cuidado. Nós, pastores, juntamente com o pastor Honório, que compartilha a sua autoridade conosco, nós vamos prestar contas de você. E nós queremos que você sempre tenha os passos verdejantes e águas tranquilas. Então, cuidado com o tipo de alimento. Meu querido líder, aonde você está na EMB? Líder, estou falando com você. Aonde é que você está na EMB? Qual é o módulo que você está na EMB? Deixa eu perguntar para você, qual é a sua dedicação dentro da EMB? Você cumpre com as suas tarefas que são colocadas? Você faz a leitura dos livros que é solicitado? Ah, pastor, mas eu não gosto disso, meus amados. Nem tudo que a gente come, nem tudo que a gente... essa semana, agora eu fui vacinado contra o Covid, graças a Deus, mas tive contraindicação. Tive febre, mas nem por isso eu vou deixar de tomar a segunda dose. Sabe por quê? Porque eu sei que isso é bom para mim. Se você perguntar a qualquer criança, e ao Batista, se ele gosta de injeção, ele vai falar que não. Mas nós precisamos, meus amados, para nos imunizar, para trazer sobre nós o cuidado, às vezes uma bezetacil, né? Às vezes uma injeção que vai trazer um bem-estar para você. Nem tudo que nós fazemos, meus amados, é bom, mas aquilo que nós precisamos, nós temos que encarar. Então, como você está na EMB? A EMB, meus amados, é a melhor ferramenta que nós temos para o nosso crescimento, para o nosso crescimento espiritual. Então, no nome de Jesus, você vai crescer. E o projeto da EMB, meus amados, é que você tenha uma condição de chegar a um contexto, a um conhecimento teológico. Sim, quando você terminar todos os módulos da EMB, você vai ter aulas teológicas, as mesmas aulas que eu tive quando eu fiz seminário. Isso é o sonho do nosso pastor para mim e para você. Mas para isso você precisa dar dar um passo de cada vez, galgar aquilo que você precisa para você ser abençoado. Então, a segunda coisa que vai fazer com que você seja intoxicado é a alimentação errada. E na EMB você tem o melhor alimento, amém? Terceiro ponto que pode te levar, existe outros, mas eu vou me ater apenas a 3, que pode levar a você a se intoxicar, são concessões. João 3:6 diz o seguinte: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quando cedemos aos nossos desejos da carne, estamos permitindo concessões espirituais na nossa vida. Não dá para ceder, meus amados, a determinadas coisas na nossa vida. Não dá para ceder a determinadas vontades da nossa carne. Por quê? Porque isso vai nos levar cada dia mais para longe da presença do Senhor. E dessa forma seremos líderes, seremos pessoas intoxicadas, pessoas envenenadas, pessoas que estão absorvendo coisas tóxicas.
Então, em nome de Jesus, que você como líder possa avaliar as suas escolhas, que você, meu irmão, possa avaliar melhor as suas decisões. Nós temos que entender que nós temos um modelo. Jesus é o nosso modelo. Tem um livro muito conhecido, e eu aconselho você que ainda não leu, em seus passos, o que faria Jesus. Ou seja, toda vez que você for fazer uma coisa, pare e reflita. Jesus faria isso? Jesus falaria isso? Jesus aceitaria isso? Jesus riria por isso? Ele é o nosso maior modelo. Eu quero que você entenda, meus amados, que nós temos que viver nosso dia, a nossa vida, cada dia o seu mal. Eu quero que você entenda que concessões, ceder. Ah, pastor, mas eu vou fazer isso só hoje. Ah, pastor, só agora. Mas essas concessões estão te levando para o fundo do poço. Meu amado, ninguém sai da igreja do dia para a noite. Ninguém fala que simplesmente deixou de amar a Jesus. Não, são pequenas concessões no nosso local de trabalho. São pequenas concessões de deixar de fazer o nosso TSD. São pequenas concessões de deixar de estar com os nossos discipuladores. São pequenas concessões de deixar, escolher. Olha o que eu vou falar. Escolher o culto online ao culto presencial. Que isso, pastor? Sim. Se você pode vir para os nossos cultos presenciais, por que você não está vindo buscar a presença do Senhor? Ah, pastor, Deus não está limitado ao espaço físico. Deus não precisa que eu esteja na casa. Meus amados, a palavra de Deus diz para nós bem claro, quando Paulo adverte, não deixem de congregar, não deixem de estar, meus amados. Quando você vem aqui você tem o amor, aqui você tem o contato, aqui você tem o ambiente de adoração que você não consegue na sua vida, que você não consegue na sua casa. Então deixar de vir à igreja, deixar de cultuar aqui, sim, vai trazer concessões, meus amados, que vão fazer sobre a sua vida intoxicações. Você passa a não sentir mais falta do culto, você passa a não sentir mais falta do ambiente de adoração. E com isso você vai deixar de estar na igreja, com o tempo você vai colocar outras coisas no horário do culto. Nesse domingo eu estava me sentindo mal, e eu liguei para os nossos pastores e falei: olha, eu vou ter dificuldade de estar no culto, eu estou ainda um pouco febril, eu estou com muitas dores no corpo, então pastor, eu não vou ao culto hoje. Mas, meus amados, 18h30, o culto estava gravado, porque a transmissão foi pela manhã. 18h30 eu liguei o meu aparelho de televisão e comecei a cultuar em casa como se eu estivesse aqui, porque eu não queria abrir mão daquele contexto, daquele ambiente de adoração que eu estaria aqui. Então não deixe, volte, você que ainda não voltou, mas tem condições. Se você ainda não pode, eu vou entender. Se você ainda não pode, vou entender isso. Mas se você pode, volte para adorar àquele que vive e reina para todos sempre, nos nossos cultos presenciais. E aí eu falei com você 3 coisas que podem levar você a estar sendo intoxicado. Agora eu quero trabalhar com você quais são os sintomas de quem já está intoxicado. Quais são os sintomas de pessoas que estão vivendo um ambiente de intoxicação espiritual? Eu quero que você entenda, vamos lá. A primeira coisa que vai fazer com que você tenha essa sensação, esse sintoma de alguém que está intoxicado, é a sensação de vazio. Pare. Você começa agora a querer parar, porque há uma sensação sobre você de que não existe mais nada. Parece que todos te abandonaram, parece que ninguém mais está atento ao seu grito. Eu quero que você entenda, meus amados, que isso é uma mentira que o diabo quer que você acredite. Essa sensação de vazio, essa sensação de que ninguém está ouvindo e cuidando de você, é as mentiras que o diabo quer que você acredite. Nós temos sim na nossa igreja uma rede de cuidado, através do discipulado, através do pastor, da rede celular, através dos nossos pastores, dos nossos ministros, dos nossos líderes. Então, meu líder, eu quero te fazer uma pergunta: como está o seu discipulado? Como está o seu relacionamento com o seu supervisor?
Quando foi a última vez que você esteve com o seu pastor, meu líder? Porque essa sensação de vazio, muitas vezes, nós achamos que as pessoas nos abandonaram, quando na verdade somos nós que estamos nos distanciando dessas pessoas. E quando que eu quero dizer para você nessa noite, que a resposta não está naquilo que você fica reclamando, naquilo que você fica cobrando, mas a resposta está naquilo que você se posiciona. Como eu falei lá no início, meus amados, Daniel decidiu se posicionar. Então, se você hoje se sente vazio, se você se sente hoje abandonado pela sua liderança, pelo seu supervisor, pelo seu pastor, se você que é ovelha se sente abandonado pelo seu líder, eu quero convidar a você no final dessa reunião, no final deste Tadel, você mandar uma mensagem para o seu líder e falar: meu líder, como eu te amo. E se você pode ainda essa noite, mantenha uma vida de oração em prol da sua liderança. A resposta a esse vazio, meus amados, na área da saúde, ela muitas vezes é preenchida pela psicanálise. Para algumas pessoas é através de medicamento, mas para mim e para você, a pessoa que pode preencher qualquer vazio na minha e na sua vida é o Espírito Santo de Deus. É quando você passa a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, que tudo muda na sua vida. Então, em nome de Jesus, volte a fazer consagração, volte a jejuar, volte a orar, volte a pagar um preço por aquilo que Deus está fazendo na minha vida e pode fazer na sua, em nome de Jesus. Segunda coisa, meus amados, segundo sintoma para quem está intoxicado, é um desequilíbrio emocional, com a sensação de estar fora de controle, sintomas de ansiedade, estresse, a possibilidade de depressão. Muitas pessoas estão sendo atormentadas por essas sensações nesses últimos dias. Muitas pessoas estão se permitindo esta condição nesses últimos dias. Mas em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a sua vida a cura, sobre a intoxicação espiritual que o diabo colocou na sua vida, ou que você permitiu, ou que você consentiu. Em nome de Jesus, eu quero dar para você condição de tomar uma decisão de se posicionar a buscar o melhor de Deus na sua vida. Quantos perderam a paciência com as suas ovelhas? Quantos supervisores intolerantes com os seus parceiros de ministérios? Quantos pastores abandonaram a sua equipe? Em nome de Jesus, retome as suas reuniões, retome a sua presença nas células, ainda que seja online. Sabe, você precisa estar atuante na sua célula, você precisa estar atuante na sua liderança. Não permita-se ser um líder intoxicado. Essa é a estratégia que o diabo tem para nós nesses últimos dias, nos enganar emocionalmente. Assim como você fica focado nas suas emoções, você para de orar, você para de jejuar, você para de se consagrar. Porque você fica tão preocupado com a sua saúde emocional, você fica tão preocupado com as noites não dormidas, você fica tão preocupado com essa sensação de mal-estar, que você deixa de buscar o autor da vida. A Bíblia diz, meus amados: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu, diz o Senhor, vos aliviarei. Lançai sobre mim o vosso jugo, porque o meu fardo é leve. A sua célula está pesada, meus amados, é porque você está querendo carregar sozinha. A sua liderança está pesada, é porque você está tentando fazer tudo sozinho. Quando Jesus fala que o fardo dele é leve, é porque nós colocamos nas mãos do Senhor. Eu vi um testemunho de um pastor no livro, em que ele estava com muitas coisas ministeriais, ele estava trabalhando para Deus, meus amados. Então ele tinha livraria, ele tinha as pregações, ele tinha os seminários que ele fazia. Todo final de semana ele estava em países diferentes, e aquilo estava trazendo um cansaço físico para ele. E ele questionou a Deus sobre isso: Senhor, eu estou trabalhando, por que tudo isso? E aí, meus amados, nós vemos aquele pastor que naquela noite ele sonha, e Deus fala com ele: está vendo? A sua cruz está caída. Eu quero que você vá lá e pegue e comece a carregar a sua cruz. E ele questiona: mas Senhor, ela é muito pesada. E Deus fala: pode pegar, porque eu garanto. Quando ele pega aquela cruz, como se sentindo nela um peso muito grande, que ele pega ela com uma força, ela voa.
porque ela estava leve como isopor. E Deus falou com ele: é assim que eu quero trabalhar com você. Enquanto você estiver trabalhando sozinho, ela é pesada para você, mas quando você trabalha comigo, ela é leve para você. Se o seu ministério está pesado, se a sua célula está pesada, comece a trabalhar com o Senhor. Olha o que diz Efésios 6: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu vou repetir: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as ciladas do inimigo, pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, você está lutando, você acha que é contra a sua cela, mas não é. São quantas as ciladas que o diabo está colocando no meio da sua célula. Talvez você está com relacionamentos conturbados. O problema não está na pessoa, nem em você, mas está na cilada que o diabo está querendo armar nesse relacionamento. Em nome de Jesus, vistam-se da armadura de Deus, fortaleçam-se no Senhor, para que você possa entender, meu lindo. A nossa guerra não é contra as nossas ovelhas ou os nossos membros. A nossa guerra não é contra a nossa liderança, a nossa equipe. A nossa guerra é contra o diabo e seus demônios. E a forma que você tem para vencê-los é através da oração e da submissão ao Senhor. Submetam-se ao Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, quando eu me submeto ao Senhor, quando eu estou debaixo da vontade do Senhor, eu posso peitar o diabo, meus amados, porque aí sim ele vai correr de você. Então, em nome de Jesus, não aceite, não permita que esse sintoma do desequilíbrio emocional venha abalar o seu relacionamento com Deus. E o último ponto, o último sintoma que eu vou trabalhar, existem outros, mas que eu vou trabalhar nessa noite. A paralisia espiritual é outro sintoma de quem está intoxicado. Dificuldade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, não sente mais falta dos cultos, como eu falei, preguiça para visitar as suas ovelhas. Você consegue se identificar com algum desses sintomas? Talvez você pode estar intoxicado espiritualmente. Quando foi a última vez que você foi a fontes de água viva? Aqueles que ainda estão aceitando na sua cabeça a mentira que o diabo coloca: eu estou fraco espiritualmente. Não, meus amados, você não está fraco não, você está aceitando a mentira que o diabo, porque você foi feito, a sua estrutura é a imagem e semelhança de Deus, de um Deus vivo e poderoso. Quando eu me posiciono diante dessa imagem, quando eu me posiciono diante do que Deus tem para mim, eu posso ir muito além. O segredo é se posicionar, não aceitar, não fechar a sua boca, não parar de dobrar os seus joelhos. Paralisia, meus amados, não vai gerar em nós um avivamento que nós estamos sonhando. Que palavra abençoada do nosso pastor essa semana. Assim como Isaías viveu toda aquela parte espiritual, assim como Isaías viveu um momento de intimidade, eu e você podemos viver esse mesmo momento na nossa casa, no nosso quarto, na nossa sala, aonde você dobra o seu joelho, ali pode-se fazer o trono de Deus. Precisamos, meus amados, não aceitar essa apatia que está sobre nós. Não podemos aceitar essa falta de vontade de fazer isso ou aquilo. Posicione-se nessa noite, para que você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida. Líderes intoxicados, eles têm os sintomas de sensação de vazio, eles têm o sintoma de desequilíbrio emocional. O coitadinho, ele se sente o coitadinho, mas você não é, em nome de Jesus. E por último, os sintomas que eu estou trabalhando nessa noite: a paralisia espiritual. Se você se identifica com algum desses sintomas, nós vimos o que pode gerar sobre nós a intoxicação, mas eu quero trabalhar com você. Mesmo que você já esteja se sentindo intoxicado espiritualmente, hoje é o dia de você tomar o detox. Já ouviu a expressão? Detox?
As irmãs que estão aí querendo emagrecer, querendo liberar todas as toxinas do corpo, tem o que nós chamamos de detox. Elas chamam, os profissionais da área chamam de detox, que é um shake, uma vitamina, um suco que vai limpar o seu organismo. A partir do momento que você bebe aquilo ali, o seu organismo vai liberando toda essa toxina, e você vai conseguindo se libertar dela passo a passo. E eu quero convidar a você nessa noite a tomar o detox de Deus. João 4, versículo 13 e 14 diz o seguinte: respondeu Jesus: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água viva, que jorrará sobre a sua vida eternamente. Aleluias. Então eu quero que você entenda, talvez hoje você se sinta intoxicado, talvez hoje você se sinta assim, com algum desses sintomas, talvez você está permitindo alguma dessas coisas que geram essa toxina a pegar-se na sua vida espiritual. Eu quero convidar você nessa noite a, juntamente comigo, orar e colocar a nossa vida aos pés do Senhor, porque o texto diz para nós que aquele que bebe do detox de Deus, da água que Ele tem para mim e para você, do seu ambiente, vai gerar rios de água viva, vai sair toda essa toxina, toda essa sujeira, toda essa maldade, toda essa vontade de pecar, porque aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde tem o pecado, mas quando Jesus entra, a graça de Deus, ela excede todas as coisas. Aí onde você está? Talvez você esteja sentindo algum desses sintomas. Você se identificou com essa palavra dessa noite, e você fala: pastor, eu acho que eu estou intoxicado. Eu quero orar com você e por você nessa hora. Eu quero ministrar sobre a sua vida a cura espiritual, porque nós estamos falando dentro de um contexto de uma liderança intoxicada espiritualmente. O seu corpo talvez está sadio, a sua mente talvez esteja sadia, mas o seu espírito não está. O seu relacionamento com Deus foi afetado, o seu relacionamento com o seu irmão foi afetado, e a Bíblia diz: como eu posso falar que eu amo a Deus, se eu não amo meu irmão que está próximo de mim? Quando Jesus é questionado quais são os 2 maiores mandamentos, nós já vimos isso aqui. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Como está o seu relacionamento na sua célula? Como está o seu relacionamento com as suas ovelhas, com a sua liderança, com o seu supervisor, com o seu pastor? Eu quero orar com você nessa noite, ministrando a bênção do Senhor, para que essa toxina saia da sua vida espiritualmente, em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero nesta hora colocar as nossas vidas, eu me coloco dessa forma, Senhor, para que eu não me permita, para que eu não viva nenhuma desses sintomas, Senhor Pai, mas que eu esteja vigilante, para que eu não possa cair, porque a Tua palavra me garante que aquele que está de pé tem que vigiar, para que não caia. Então, Senhor Pai, que o Senhor possa continuar nos fortalecendo, aqueles que estão fortes na sua liderança, aqueles que estão cuidando das suas ovelhas, aqueles que estão fazendo a sua célula crescer, fortaleça-os, capacita-os a viver os melhores dias, e que eles possam colher ainda mais frutos diante da Tua presença. Mas também clamamos, Senhor, por aqueles que se encontram fracos, para aqueles que se identificaram com esta palavra e com a palavra que nós estamos usando nessa noite, líderes intoxicados espiritualmente, que se permitiram ser envenenados por mentiras, por circunstâncias, por pessoas, talvez. Nós queremos ministrar nessa hora a cura do Senhor. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, nesta hora profetizar que todo demônio que esteja querendo agir nas nossas lideranças, nas nossas ovelhas, na nossa igreja, ela seja amordaçada nessa hora, no poder do Teu nome, e que ela parta em retirada desta vida, que ela parta de retirada dessa célula, dessa liderança, para que o Espírito Santo de Deus possa ser abundante nas próximas reuniões, que esta semana possamos ter reuniões mais leves, possamos ter reuniões mais alegres, mais dinâmicas,
dinâmica, Senhor, ó Pai. Queremos sentir a Tua presença nas nossas reuniões, mas para isso precisamos da cura, da intervenção do Teu Espírito sobre a nossa vida, Senhor. Eu quero ministrar, Senhor, ó Pai, a cura nas emoções, a cura nas palavras, nos sentimentos. Ó Pai, a cura, Senhor, ó Pai, sobre os relacionamentos de intimidade com o Senhor. Ó Pai, traz de volta o fogo da Tua presença, traz de volta o ardor, a vontade de Te servir, a vontade de Te buscar. Ó Pai, traz de volta, Senhor, ó Pai, a Tua glória manifesta nos nossos devocionais. Traz de volta, Senhor, ó Pai, um momento de intimidade, de impacto, Senhor, ó Pai, espiritual na vida dos nossos irmãos. Ó Pai, que quando nós entrarmos para o nosso secreto, nós não possamos buscar apenas, ó Pai, a resposta para a nossa necessidade, não, Senhor, mas que possamos buscar mais intimidade com o Senhor, porque quanto mais íntimo, Senhor, ó Pai, mais as bênçãos vão nos acompanhar. E eu quero ministrar nesta noite, Senhor, ó Pai, sobre cada liderança, a cura da intoxicação espiritual, a libertação das emoções. Alcance as nossas membresias, ó Pai, cada um dos nossos irmãos, amigos, familiares, pessoas, ó Pai, que estão ouvindo conosco, mas ainda não se posicionaram com o Senhor. Traz a cura nas suas emoções, traz a cura nas suas famílias. Eu ministro nessa hora a saúde emocional, a saúde física, Senhor, ó Pai, sobre estes lares, em nome de Jesus. E que nós possamos, ó Pai, ver e ouvir os testemunhos desta oração no nosso meio, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Você que está me ouvindo, que ouviu essa palavra, talvez se identificou com alguma desses sintomas, eu quero que você entre em contato. Vai estar sendo colocado aí um telefone de contato, para que você entre em contato conosco, dizendo: olha, eu ouvi aquela pregação e eu quero servir a Deus. Eu quero estar sendo cada dia mais abençoado pelo Senhor. Você que ainda não tomou uma decisão com o Senhor, mas entende que essa intoxicação, ela vem do diabo, e que você pode, em Cristo Jesus, ser liberto. Escreve aí. Nós vamos deixar aqui, vamos terminar com esse contato, para você poder entrar em contato conosco. Coloca aí no nosso chat: eu quero Jesus. Entre em contato conosco, para nós possamos estar te visitando, possamos estar ligando para você. Se você não é daqui do Espírito Santo, da Serra, mas nós vamos estar em contato com você de alguma forma, para orarmos e abençoarmos a sua vida, porque toda intoxicação, ela vem do inferno para as nossas vidas, e nós não podemos aceitar, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, não apenas ele, mas também toda a sua família. Que você possa receber essa palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus, e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Beijo no coração, família Betel, uma família para pertencer. Botou, tá no link no final?